Olá, boa noite a todos. Todos estão me escutando bem? Áudio está chegando aí tranquilo? Áudio chegando tranquilo, imagem chegando tranquila. Fiz aí um acerto na luz e tal. Então, são exatamente 19h30. Eu sou o professor Brando e nós vamos dar início aí à nossa aula para a Prefeitura de Russas, né? Lembrando que hoje, né, a aula vai estar aberta, né? Então, tem alunos do IB, tem alunos que ainda não são alunos do IB, que vão estar assistindo aí conosco, né? Vamos lá. O que é que vocês já conhecem da banca que foi escolhida para realizar o nosso certame, para realizar o nosso concurso? Todo mundo conhece a banca? A banca é novidade para alguém? Alguém está chegando aí pela primeira vez em concurso público, né? Já viu aí a prévia de como é que vai ser a nossa concorrência, do que é que tá sem áudio? Não tá sem áudio não, Catiana. Olha aí se é o teu, porque eu estou vendo aqui normalmente o áudio. Catiana, sai e entra novamente, que pode ser o teu aparelho. Pronto. Vamos lá. Qual foi a banca escolhida para o nosso certame? Lembram qual é? Conhecem a banca bem? Boas notícias dela? Sim, não, talvez. Consulpan. Olha, a Consulpan, ela apresentou muito recentemente uma série de problemas no concurso para Horizonte. Motivo: para concurso público de caráter regional, né, conhecimento específico sobre a cidade, que é o nosso caso, deixa eu melhorar aqui, pronto, que é o nosso caso, né, conhecimentos gerais, história, geografia, economia de Russas, exclusivamente, não tem atualidades. Então, nós temos basicamente três fontes: IPESP, Instituto de Pesquisa do Estado do Ceará, IBGE, Instituto Brasil de Geografia e Estatística, e, muitas vezes, o próprio site da prefeitura, ok? Qual foi o problema recente, domingo passado, na prova elaborada pela banca Consulpan, né, que realizou o concurso de Horizonte? Ela pegou informações do IPESP, que são informações desatualizadas, e colocou na prova. E aí, resultado. Quando isso acontece, o aluno tem que interpor um recurso. E para interposição deste recurso, você tem que ter minimamente uma bibliografia. Então, para o concurso de Russas, além dessas três fontes, IPESP, IBGE e o próprio site da Prefeitura de Russas, nós temos aí uns 2 ou 3 livros também sobre a história e desenvolvimento de Russas, né? Informações da Câmara Municipal de Russas, por exemplo. Camila, muitíssima dificuldade, Camila. Você interpõe, constrói o recurso, né? Professor, eu faço alguns recursos, né? Assim, quando eu digo eu faço, eu monto o esquema do recurso e mando para o aluno, porque eu não posso entrar com recurso, porque eu não fiz a prova. Então, o que acontece? Monta, coloca-se ali uma bibliografia, né? Não existe recurso sem bibliografia, coloca a bibliografia, a banca supostamente faz análise do recurso, e muitas vezes ela simplesmente coloca assim, indeferido, mas não diz o motivo pelo qual o recurso foi indeferido. E isso é falta de transparência no processo de realização desse concurso. Tranquilo? Mas nós estamos aqui justamente para resolver esses buchos. Por exemplo, uma atualização que o IPESP não fez. Fala, Kelly. Alô? Acho que a Kelly ligou o microfone sem querer. Vamos lá. O hino da cidade de Russas só foi regulamentado ano passado, em 2023. O hino da cidade de Russas só foi regulamentado em 2023. O hino é de 1982, mas só foi regulamentado ano passado,
por um decreto municipal. O prefeito foi lá, assinou, né? Qual foi as mudanças? Colocaram partitura, que o hino não tinha, letra, e colocaram uma instrumentação, que o hino também não tinha. O hino só tinha letra e música, mas não tinha a partitura, os instrumentos que deveriam ser utilizados. Isso só foi regulamentado ano passado. Essa informação não está disponível no IPES. Comparando outra situação, município de Barro, com o edital também aberto. O município de Barro tem oficialmente 9 distritos. Mas se você acessar a informação do IPES e acessar a informação do IBGE, lá só vai configurar 7 distritos. Porque, mediante lei municipal de 2019, 2 municípios, no município de Barro, 2 distritos do município de Barro, foram acrescentados. Ou seja, essas informações são pertinentes ao nosso curso. E aí, no nosso edital, tem lá atualidades do município de Russas. A atualidade do município de Russas são todas e qualquer informações disponibilizadas pela prefeitura, projetos que ocorrem na cidade, eventos festivos como Russofolia e outros, que podem e são comumente abordados na prova. A banca com Supan, ela vai lá no site da prefeitura, dá um Ctrl+C, Ctrl+V de 2, 3 parágrafos e a partir disso monta a questão. Digo isso com propriedade porque ela fez isso agora na prova de Horizonte, né? E nós temos ainda mais uma prova também elaborada para nível superior. Então, vamos ao que interessa, né? Já me apresentei, já falei como é que a gente vai trabalhar, e agora vamos começar a trabalhar, porque nós temos aí minimamente 10 questões por aula para resolver, sempre, né? Não existe aula de jeito nenhum sem resolução de questões. Eu sou o professor Branco, vou trabalhar com vocês conhecimentos gerais de Russas, né? E aí vou apresentar aqui também o nosso PowerPoint, né? O PowerPoint que o IB, as conquistas que o IB já tem realizado nos últimos anos, né? Estou no IB aí desde 2021, né? E de lá para cá nós já conseguimos algumas vitórias importantes, alguns primeiros lugares. Nós temos aqui, por exemplo, a lista de primeiros lugares do IB, né? Alunos que passaram pelos bancos, né, de sala de aula do IB, presencial online, e aí as suas respectivas vitórias, né, e conquistas realizadas via IB. Primeiro lugar de Porteiras, primeiro lugar de Acopiara, primeiro lugar de Abaiara, primeiro lugar de Granja, primeiro lugar de Iguatu e primeiro lugar de Pedra Branca. Estou citando esses porque participei de todos esses. Todos. Em Porteira, nós interpomos recurso, o recurso foi aceito. Banca UPA. Acopiara, interpomos recurso, recurso foi aceito. Abaiara, interpomos 2 recursos, também foi aceito. Granja, 2022, 2 recursos, recurso aceito. Iguatu, 2 recursos, recurso aceito. Tá? Pedra Branca, 1 recurso, recurso aceito. E aí garantimos aí pontos importantes para os nossos alunos, né? Nós temos aqui a lista, né, a imagem dos nossos alunos, os mais diversos alunos aí, além de primeiro lugar, 6º lugar, 33º lugar, 13º, não importa a colocação que você vai entrar, o importante é que você entre num número de vagas. Claro que se você entrar em primeiro lugar, você é convocado mais rapidamente, e aí já começa a ganhar o seu dinheiro mais rapidamente. Isso é o que também nos interessa assustadoramente que você entre. Você sendo aprovado, nós somos aprovados. Primeiro lugar aqui em Granja, aqui, ó, concurso de Iguatu, que eu participei também, a Baiara, né, os nossos primeiros colocados, e aqui a Copiara. Primeiro lugar, segundo lugar, primeiro lugar, né? E claro, nós temos aqui as nossas apostilas, né? Eu vou fazer outro curso. Eu vou fazer, além de Horizonte,
eu vou fazer outro curso em outro local. Não tem problema, né? O que é que nós vamos ter aqui? Nós temos a apostila de português, nós temos a apostila de matemática, informática, direito administrativo, direito constitucional, dentro do perfil da banca chamado Consupan, né? Consupan, que é uma banca e dá trabalho. Aqui nós temos aí os nossos cursos presenciais, nossos aulões, aí a nossa sede, né? Nosso auditório. Nós temos aqui uma diversidade de concursos. Aqui à sua direita você está vendo o professor Rafael Rocha, né? Trabalha com atualidade, geografia também, né? É assessor político aí de um político conhecido do estado do Ceará, trabalha em grande parceria comigo, né? E aí nós temos também, né, futuramente aí a montagem das nossas apostilas, tanto de português quanto também de conhecimentos do município de Russas, né? Assim que for possível, nós vamos montar essa apostila na íntegra e também vamos fazer um diferencial, que é a montagem de, né, é a montagem de um flashcard, né? Nós já temos um projeto parecido funcionando e tal. E aí, como vai funcionar o nosso curso, né? As aulas são gravadas. Em caso de dúvida, você manda para a coordenação entra em contato com os professores, né? Nós temos grupo oficial de WhatsApp, material atualizado. O material teve uma divergência, vamos lá, corrigimos, colocamos as fontes mais recentes, verificamos as fontes, inclusive livros produzidos dentro do próprio município com autores regionais, para que tenha a maior fidelidade no assunto, para que você não chegue na prova, não, esse assunto aqui eu não vi, tá? Não, nós batemos o edital inteiro, um edital de ponta a ponta, para não ter blá, blá, blá. Não, eu não vi esse assunto aqui, esse assunto é um mistério. Não, se está presente no edital, se está lá no edital, é passível de cair na prova. Tranquilo? E aí, nós vamos ter quem se matricular conosco, né? Além de fazer esse curso aí, eu vou fazer o concurso de russas. Beleza. Tem mais um ano de acesso à nossa plataforma, né? Questões, resolução de questões, simulados comentados e assim por diante. E aqui, no finalzinho, a nossa central de vendas para quem ainda não é o nosso aluno, os telefones de WhatsApp, para você ter aí um feedback, uma assessoria, né, para entrar com tudo 2024 como funcionário público. Tranquilo? Até aqui. Opa, quem chegou depois? Boa noite, boa noite, boa noite. Ó, já fiz aí um zoom de como é que trabalha o IB, né? Já fiz um zoom também de como é que trabalha o professor Brando, né? Quem ainda não me conhece, está nas redes sociais aí no finalzinho, tem o meu Instagram, né? Tem muita coisa publicada de concursos de modo geral. E agora que nós já fizemos aí um parâmetro, né? Uma parábola do que é que nós vamos trabalhar, vamos, de fato, ao que nos interessa, né, que é a nossa aula de hoje. Até aqui está tudo na paz, alguma dúvida, falem agora. Ou falem depois, mas falem, né? Você não pode sair daqui com dúvida de jeito nenhum, né? Aos matriculados, a turma regular, caríssimos, nós podemos manter um ritmo de 10 questões ou nós ampliamos o número de questões? Digam aí, para traçar logo aqui uma meta, para não colocar 20 questões, não conseguir resolver 20. E aí, me digam aí, mande aí no chat, mande aí um áudio. Mantemos 10, ampliamos para 15. Tá? Quando é a nossa prova? Concurso de russas. Nossa prova está prevista para que dia?
Igual em quanto tempo nós temos? Povo mais 19 calado. de 19 de maio? De maio. Maio. Isso. Hoje são 29, 31, 2 meses e alguma coisa. Não é isso? Isso mesmo. Isso. Pronto. Tá, eu posso falar um instante? Pode, bem-vindo. O curso de... Você não tem um específico para russos. Eu me matriculo e vejo de russos também, né? Assim? Não, nós temos específico para russas. Ah, tem? Tá certo. Mas já começou. Começando hoje, agora, é a aula aberta, primeira aula. Obrigado. Só essa informação. Nada. Tá bom, obrigado. Eu acho coordenação. na minha forma de pensar, que os outros alunos também devem falarem. Pronto. Você tem qualquer dúvida, lá no finalzinho, né, eu mostrei um WhatsApp, coordenação entra e fala diretamente com você, mas o curso aqui é voltar diretamente para russas. A gente não vai falar de Pedra Branca, de Iguatu, esses aí são os cursos que nós já passamos e o povo está aprovado. Eu sugiro 10 questões, porque a gente tem como ver, né? Já que a gente vai... Acabou caindo aí. Bem, vamos lá. Então, vamos manter aí, vamos manter uma média de 10, 15 questões, vai depender sempre muito do assunto, né? Até porque nós temos aí um prazo relativamente elástico. Dá para a gente ver esse programa umas 14 vezes, indo e voltando, com muita tranquilidade. Vou começar hoje com as questões relativamente mais simples, e à medida que o curso vai avançando, que as aulas vão avançando, as questões vão ficando um pouquinho mais complexas. Porque eu estou afirmando logo... Que talvez 10 questões seja o suficiente para a gente ver bem, né? Mas os outros também vão falar. Bem-vindo. Eu acho assim, depende muito do ritmo de cada turma, né? Porque assim, como nós temos um prazo muito elástico, a gente consegue resolver 10 questões com muita folga, certo? Com muita folga. Mas à medida que, se a minha prova vai ter 10 questões, por exemplo, se você tem 8 encontros, 10 encontros, né? Acho que são 7, 8, não lembro. Então, você tem 7 encontros e eu resolvi só 10 questões por encontro, ao final do curso eu terei resolvido só 70 questões. Mas a minha prova só tem 10. Ou seja, eu resolvi 70, é 700%, ou melhor, 600%, além do que a banca permitia. Eu prefiro sempre uma margem maior. Tá? Eu resolvi 15 questões por... Vou começar agora a nossa aula, tranquilo, tem algumas informações que não tem nem no site da prefeitura, mas nós já temos essas informações. Passar rapidinho esse preâmbulo aqui, das nossas turmas, do nosso material. No finalzinho aí, a nossa central, né, de vendas, né? Também, não só central de vendas, para você também tirar suas dúvidas com respeito aos cursos e tudo mais. Então, agora sim, sacode, né? Tá liquidada aqui. Opa, cadê o meu PowerPoint? Deixa eu só pegar meu PowerPoint aqui. Cadê PowerPoint de russas? Prontinho. Prontinho, tá aqui na agulha. Só um minuto, pronto. Agora sim. Prontinho, PowerPoint de russas. Abrindo aqui. Aula 1. Prontinho. Vamos embora. Prontinho, nosso PowerPoint. Pronto, o preâmbulo está aqui. Beleza? Conhecimentos gerais inclui história, economia, cultura, arte de Rússia, né? Claro, depois você vai ter acesso aí a esse PowerPoint. Primeiro, a história de Russas, ela vai começar ali pelo século XVIII, né? Finalzinho do século XVII e início do século XVIII. Muita calma nesta hora, quando nós trabalharmos essas questões relativas a russas, né? Qual é a minha preocupação com respeito a isso?
para que a gente não cometa um crime chamado anacronismo, né? O que é o anacronismo? O anacronismo, ele acontece quando eu copio, eu localizo um fato fora do seu tempo. Deixa eu colocar aqui a minha... hoje a minha mesa digitalizadora não está querendo trabalhar muito, não. Hoje está bem complicado. Deixa eu conectar aqui. Prontinho. Vamos lá. Agora vai. Não, hoje não está indo, não. Então, não tem nada. Uso meu mouse aqui. Vamos lá. Ó, pegar aqui meu marca-texto. Prontinho. Aqui no século XVII. Século XVII. Né? Então, cuidado quando pegar essas questões relativas aos séculos. Deixa eu ver se a minha caneta aqui dá sinal de vida. Não, tá não. Vamos lá. Século XVII, vamos lá. O século XVII, ele começa no ano 1601 e vai até o ano de 1700. Isso aqui é o meu século XVII. Tá? Por que eu tenho que dar ênfase nessa situação? Porque é muito comum que as bancas... Opa, agora sim, voltou aqui a minha caneta, prontinho, apaga tudo, agora vai. Ó, 1690 é o século XVII. Como é que eu sei qual é o século? O século XVII vai de 1601 a 1700. Ok? A história de Russas começa aqui, ó. Final do século XVII. Ah, Brando, mas aqui começou em 1600. Muita calma. Quando o século terminar em 00, a primeira dezena dá nome ao século. Então, aqui é o século XVI. Se a dezena final terminar diferente de 0, eu acrescento uma unidade à primeira dezena. Então, temos século XVII. Então, o meu século XVII vai de 1601 até 1700. No ano de 1701, já começa o meu século XVIII. Tranquilo? Então, cuidado com isso para não misturar as duas situações. Ao longo do século XVII, né, é quando começa, de fato, a história do Ceará, né, ainda não como Estado, mas como província, né, o Estado do Ceará, ele começa o seu processo de colonização em 1603, aqui, né? Ele começa na região da Barra do Rio, Ceará, onde posteriormente nós teremos a cidade de Fortaleza. Isso aqui é o processo de colonização do Ceará. No entanto, nós não estamos falando de Ceará, nós estamos falando de Russas, nós estamos falando de Fortaleza, nós estamos falando especificamente do município de Russas. Né? Então, toda essa região onde hoje está colocada Russas era ocupada por índios, especialmente os índios Potiguara, os índios Paiacus, Tapaiuru, Panati, Icó e Ariú. Considerando isso, os índios do Ceará estavam divididos em duas situações. Os índios tupis, que eram tipicamente os índios do litoral, e os índios tapuias, que são os índios do sertão. Então, de modo geral, as tribos que ocupavam o litoral eram chamadas de índios tupis, ou do tronco étnico, tronco linguístico, chamado tupi. Certinho? O que acontece?
Dentro desse tronco tupi, nós tínhamos vários outros indígenas. E dentro do sertão, dos tapuias, nós tínhamos vários troncos indígenas ou povos originários. Entre os povos originários do sertão, os paiacus, tapaiurus, panatis, icós, arius, canidés, jucás e assim sucessivamente. Esses índios ocupavam o interior do estado do Ceará e o litoral da província do Ceará, ainda não estado, né? E aí os colonos, né, portugueses começaram a avançar sertão adentro. Ao contrário do que aconteceu no Brasil, a província do Ceará, né, ela não foi ocupada do litoral para o sertão. Ela foi ocupada no circuito contrário, né? Ela foi ocupada do sertão para o litoral, né? Os colonos vieram sempre nesse circuito do sertão para o litoral, seguindo principalmente os veios, né? Os cursos dos grandes rios, sem água, sem vida. E aí nós vamos ter bem aqui assim, ó, se você me acompanhar com atenção, você vai ver que todo esse circuito aqui, todinho, é nada mais, nada menos que o maior rio do estado do Ceará, o Rio Jaguaribe, também conhecido como Rio das Onças, em tupi. Jaguar é onça e ribe é rio, o Rio das Onças. Então, à medida que os colonizadores avançavam para dentro do continente, era necessário estabelecer, entre outras coisas, fortificações. Em muitos casos, existiram a criação de aldeias artificiais para aprisionamento dos índios, os famosos aldeamentos, né? E, à medida que essa população avançava dentro do continente, tinha que existir uma justificativa. E essa justificativa era um ciclo econômico. Tranquilo? Ciclos econômicos, a existência de aldeamentos, o estabelecimento de fortificações, seguindo comumente os rios. Certinho? Por conta disso, era necessário a ocupação e o estabelecimento de fortificações. Em alguns casos, se você olhar aqui com atenção, posteriormente você vai receber esse PowerPoint, né? Você vai ver aqui, ó, no tópico 4, o Forte São Francisco Xavier, né? Onde hoje está parte de Russas. E aí também, ao longo do próprio Rio Jaguaribe, ó, nós vamos ver a criação de uma casa forte. Casa Forte, Manuel Carneiro da Cunha. E se você observar, todas essas fortificações estão basicamente do mesmo lado, na mesma região, que é da nascente até o ponto final do Rio Jaguaribe, na região de Tauá até a região de Fortim, onde o Rio Jaguaribe termina e deságua ali. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês, ver se existe alguma dúvida. Não existindo nenhuma dúvida, nós seguimos nesse ritmo. Até aqui está tudo na paz, tudo tranquilo, podemos manter esse ritmo. Aceleramos, desaceleramos, tudo na paz. Pronto, okay. Então vamos lá, vamos manter esse ritmo aqui, porque ainda tem umas questõezinhas para a gente dar um sacode. Vamos embora. Ó, nosso PowerPoint aqui, sempre começando ali,
Opa, não é esse PowerPoint, é o outro PowerPoint. Deixa eu só trocar meu PowerPoint, pronto, é esse aqui. Beleza? Tinha nossa propaganda básica. Ó, o estado do Ceará, a província do Ceará, e ninguém comentou, eu fiquei aqui na expectativa, ó. Tá vendo aqui? Faltando um pedaço, né? Do nosso Cearazinho de açúcar. Esse pedaço aí, ele foi negociado com Piauí, né? Com o Piauí. É uma questão que ainda está sendo resolvida e tal. O Piauí quer pedaço aí de 11 municípios do Ceará, mas essa questão não poderá ser cobrada na prova de vocês, né? A não ser que o Russas fizesse ali limite com o estado do Piauí, né? Então, nessa situação, as casas fortes que foram erguidas ao longo do século XVII, mas principalmente ao longo do século XVIII, tinham um objetivo, né? Que era isso aqui, ó. Principalmente combater os bárbaros. Entenda-se, bárbaros, os índios. Eram considerados gentios, né? Gentios não com L, gentil com O. Aquele que não recebeu o sacramento, aquele que não recebeu o primeiro sacramento católico, que é o batismo. Então, ao longo do século XVII, né, os índios invadiram várias vilas. Invadiram a Vila do Aquiraz, que era a primeira vila capital do Ceará. Foi por isso que Fortaleza acabou se tornando vila capital e depois capital, por causa dos ataques desses índios. Os principais índios que atacavam as regiões eram os índios paiacus, do Ceará, que se juntaram aos índios janduíns, lá do Rio Grande do Norte, né? E aí atacaram várias vilas, no intuito de se proteger e proteger também os seus cidadãos, né? A coroa portuguesa autorizou a criação de vários fortes ou casas fortes, sendo que na região onde hoje nós temos o município de Russas, foi criada essa casa forte, Forte Real de São Francisco Xavier da Ribeira, ou das margens do Rio Jaguaribe. E aí você vai ver, ó, nós temos aqui um fosso, né, uma vala aberta, uma paliçada, isso aqui era feito de madeira com troncos, né, e aqui no meio a casa protegida, né? Aqui as guaritas, em cima, ó, 4 pontos para proteger e ter um campo maior de visão contra os ataques dos índios. Beleza? O que é que acontecia? Era um conflito quase que diário entre os colonos e os indígenas. E aí muitos desses índios foram presos, até que houve uma grande revolta, e em 1705, isso aqui tudo foi queimado. Atentem, olhem com atenção essa data. Que século é esse? 1701, nós já estamos no século XVIII, ok? Então, o processo de ocupação da região que nós temos hoje, Russas, ela vai começar a se consolidar no século XVIII, e não no século XVI. Muita calma nesta hora. A região começou a ser descoberta no século XVII. A região começou a ser ocupada de forma efetiva no século XVIII. Sempre tenham cuidado com respeito a isso, para não cometer um erro histórico. E aí,
explicando por que a região começou a ser ocupada. Aqui do seu lado direito da sua tela, você vai ver essa imagem chamada de sertão de fora e o sertão de dentro. E você vai ver que ao longo desse sertão de fora e sertão de dentro, você já vai perceber aqui o contorno do Ceará. Contorno do Ceará, e aqui o Ceará vai afunilando, né? O Piauí largo, era largo em cima e vai tomando um outro contorno, né? Vocês já perceberam, quem é cearense ou quem já vive no Ceará há muito tempo, já percebeu que o Ceará é assim, ó. Ele é largo em cima e vai afunilando na porção sul. Pronto. Mapinha do Ceará mais ou menos desenhado. Por que tem esse formato tão estranho? Tem um formato tão estranho porque o nosso formato tem a ver com isso aqui. A ocupação dos sertões de fora e o sertão de dentro. Sertão de fora, os condutores de gado saindo de Pernambuco avançaram pelo litoral e avançaram pelo sul do Ceará. Aqui, ó. Por isso, as pessoas que moram no chamado Cariri cearense, porque o Cariri não é só do Ceará, é Ceará, Pernambuco, Paraíba e Piauí. O Cariri cearense está nos limites entre o Ceará e Pernambuco. Então, as pessoas que moram na região do Cariri, Crato, Juazeiro, Barbalha, ali próximo de São Velha também, tem um sotaque muito parecido, muito assemelhado com o sotaque pernambucano, né? É o ti, é o di, menino. Às vezes você assiste ali os jornais CE-TV, e aí a repórter está lá, estamos aqui diretamente de Crato. E esse sotaque não é um sotaque típico cearense, ele sofreu a influência pernambucana. Isso porque os condutores de gado de Pernambuco avançaram pelo sul do Ceará, destruíram os índios cariris que ocupavam a região. Enquanto isso, os condutores de gado da Bahia avançam, chegam no Piauí e chegam no Maranhão, né? Então, nesse período, a atividade econômica mais importante que estava acontecendo no Brasil era um ciclo, que era o famosíssimo ciclo do gado. Muita calma nesta hora. Ciclo. Cuidado. Pode ser que apareça nas nossas questões, e talvez até na nossa prova, apareça lá Pau Brasil. Certinho? Muita calma nesta hora. Pau Brasil não foi ciclo econômico. O Pau Brasil foi atividade econômica. Certinho? Então, isso é tão importante que eu vou voltar aí, né? Só para explicar mais detalhadamente para os senhores, para não chegar na prova e não dar bucho. Vamos lá. Qual é a grande diferença entre um ciclo econômico... Júnior, sim, será disponibilizado, tá? Qual é a diferença entre um ciclo econômico e uma atividade econômica? Um ciclo econômico, ele é contínuo, ele continua existindo ao longo do tempo. Exemplo, cana-de-açúcar. O primeiro ciclo econômico do Brasil foi cana-de-açúcar. O Brasil ainda produz cana-de-açúcar? Sim, produz cana-de-açúcar. Ciclo econômico. Ciclo econômico do café. O Brasil ainda produz café? Sim, produz café. Maior produtor de café do planeta, café solúvel. Ciclo econômico do algodão. O Brasil ainda produz algodão? Sim, produz algodão. Inclusive no interior do estado do Ceará se produz algodão e há até projetos de algodão colorido. Então, se é ciclo econômico, é contínuo, a atividade continua. Se é atividade econômica, essa atividade econômica ela pode deixar de existir. Exemplo, Pau Brasil.
Nós podemos hoje explorar pau-brasil? Não. É uma atividade que não pode mais ser exercida, porque o pau-brasil é uma árvore protegida por lei. Como ela é protegida por lei, ela não pode ser abatida. Não, ela não é a árvore símbolo do Brasil. A árvore símbolo do Brasil é o ipê. A árvore símbolo do Brasil é o ipê. Mas o pau-brasil é importantíssimo e é uma árvore protegida por lei. Se você abate uma árvore dessa sem autorização do IBAMA, você comete ali crime ambiental e pode ser preso em flagrante e puxar cadeia em regime fechado, né? São situações jurídicas do Brasil. Até aqui, senhores, senhoritas, tudo tranquilo, tudo na paz, mantemos o ritmo, aceleramos, desaceleramos. Digam aí como é que nós estamos. Por mim, está tudo tranquilo. Então, vamos embora. Ó, vimos aí que a atividade que vai justificar, né, a atividade econômica que vai justificar a ocupação da região onde hoje nós temos russas, né, será o ciclo econômico do gado. Junto àquele forte que nós falamos há pouco, né, São Francisco Xavier da Ribeira do Jaguaribe, existiam ali apenas 150 currais de gado. Só 150 currais de gado ao longo de Francisco Xavier da Ribeira do Jaguaribe, né? E nessa época, ao longo do século XVIII, né, o que estava movimentando a economia era o ciclo do gado. Alguns historiadores chamaram esse período de a civilização do couro. E esse gado, né, era transportado, era abatido, era transportado do interior e chegava até o porto de Aracati. E do Aracati partia para outras províncias, né? A produção de couro e a carne de charque. Isso ao longo do século XVIII. Mas qual é o problema do Ceará e do Nordeste como um todo, né? Um problema que não vai acabar tão cedo. As famigeradas secas. No final do século XVIII, nós teremos a famigerada seca dos 37, né? 777. Embora a mais famosa talvez seja a seca do 15, né? A seca que mais matou não foi a do 15. Foi a seca de 1877-79, chamada de seca grande, né? Mas a seca do 15, ela é mais famosa, né? É tão famosa que virou apelido, né? Você é muito magro, muito magra, aí você é apelidado de seca do 15, seco do 15, eu mesmo já fui mais magro, né? Vai me chamar demais de seca do 15. Então, ao longo do século XVIII, esses currais, junto ao forte de São Francisco Xavier da Ribeira do Jaguaribe, ampliou a economia da região. Então, o que é que aconteceu? Ainda no século XVII, esse cidadão aqui, ó, Teodósio Gracismão de Abreu, certo? Século XVII, ele recebeu uma sesmaria, ele recebeu uma doação de terras e, como todo bom católico, considere que no século XVII, século XVIII, século XIX e no século XX, nós tínhamos aí, até bem pouco tempo, nós tínhamos aí uma predominância da Igreja Católica. O Brasil é o maior país católico do mundo. Nós temos mais católicos do que a Europa toda, né? Então, por conta disso, era comum
de que as famílias mais ricas, as famílias mais abastadas, fizessem doações, né? Doavam terreno para a igreja, doavam gado para a igreja, e é nesse contexto, né, de doação do século XVII, né, que será doado meia légua, aproximadamente 3,5 km, né? Para quê? Para constituir a paróquia de Nossa Senhora do Rosário. Toda vida que você lê essa palavra aqui, Rosário, você vai lembrar que o termo Rosário é igreja de preto. Não, o professor Brano não está sendo racista, até porque seria bem complicado eu ser racista nesse contexto, considerando também que eu sou negro, né? Ou afrodescendente, eu não sei qual termo que vocês querem usar. Mas a igreja de Rosário era a igreja de pretos, né? Os pretos convertidos. Em Fortaleza, nós temos a igreja do Rosário, né? Lá em Minas Gerais, nós temos a igreja de Rosários de Santa Efigênia. Em São Paulo, nós temos a igreja do Rosário da Senhora da Boa Morte, que eram igrejas destinadas aos negros, que eram convertidos ao catolicismo, né? À força, muitas vezes. E aí, e por conta disso, nós temos uma coisa chamada de sincretismo religioso. A religião chamada o candomblé tem entidades que se equiparam a santos católicos. Santo Antônio, São Jorge, Nossa Senhora, e aí em Russas foi criado a paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Russas, né? Por conta da presença ali também de alguns escravos. Eu digo alguns escravos, porque escravo sempre foi muito caro. Daí, ao longo do século XVII e século XVIII, era comum o aprisionamento, o apresamento dos índios. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos seguir nesse ritmo aqui, que daqui a pouco nós temos umas questõezinhas para nós resolvermos. Sempre lembrando aqui do nosso trabalho, né, até chegar no nosso PowerPoint, prontinho. Por conta disso, né, depois da doação do senhor Teodósio Gracismão de Abreu, foi estabelecido aí a paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Russas, né, ou das Russas. A construção só vai começar no século XVIII, ó. 1707. E, por conta disso, ela é simplesmente a mais antiga do Ceará. Ela é, inclusive, mais antiga do que a de Aquiraz, de São José do Ribamar, né? E, por conta disso, 5 anos depois do seu início da construção, já é designado um vigário para Russas, né? E passa a fazer parte de um curato, né? Vai ter uma cúria, vai ter vinculada a uma diocese, um arquidiocese futuramente. E por conta disso, né, a igreja também foi reconstruída um pouco tempo depois, inaugurada em 1712, século XVIII, reconstruída em 1735, e aí ela passa a ser a igreja matriz, a igreja principal, certinho? Ao longo do século XVIII, ó, o povo dessa região, da Ribeira do Jaguaribe, né, sempre lembrando que o Jaguaribe, que nós nos referimos aqui, é sempre o rio, né? O rio Jaguaribe, a Ribeira do Rio Jaguaribe, vivia ainda ao longo do século XVIII o ciclo do gado. E esse ciclo do gado movimentava muito dinheiro. Movimentando muito dinheiro, consequentemente, movimenta também as questões de caráter político. Os grandes criadores de gado na região começaram a exigir uma maior autonomia, uma maior participação na política da província. Eu não posso falar ainda de criação do Estado do Ceará,
porque os estados só serão criados no final do século XIX, depois que acontece a proclamação da República. Nessa época, o governador da capitania do Ceará, né, Bernardo Manuel de Vasconcelos, ordena ao ouvidor, ao responsável pela justiça e pela segurança da região, Manuel Leocádio Rademacher, que transforme a vila, né, em povoação. Sai da condição de vila e passa a ser povoação. E aí, essa povoação recebe a denominação de Sítio da Igreja das Russas. Depois vai trocar o nome para São Bernardo das Russas. Qualquer semelhança com esse nome não é mera coincidência, até que é instituída oficialmente a vila em 1801. E se nós estamos falando em 1801, nós já estamos nos referindo ao século XIX. O processo de ocupação da região onde hoje temos Russas começa no século XVII, 1690, avança no século XVIII dentro do ciclo econômico do gado e é instalado oficialmente no século XIX, né? E aí vem a questão do topônimo. O que é que vai significar a palavra Russas? De antemão, a palavra Russas não significa nada. Não é uma palavra de origem tupi, não é uma palavra de origem guarani, né? Porque é muito comum nós escutarmos assim, isso aí vem do tupi-guarani. Bem, primeiramente, tupi-guarani é uma coisa que não existe. Ou é tupi, ou é guarani. São duas línguas distintas, são línguas indígenas, mas são línguas distintas, são línguas diferentes, tupi ou guarani. Mas não tem referência nenhuma a isso. A referência, por incrível que pareça, são duas. A primeira se refere a esse fazendeiro aqui, ó, Zacarias do Pedro Ribeiro, né, que possuía éguas da cor russa. O que era isso? Embranquecidas, né, claras, cavalos brancos ou com manchas, né? E aí essas éguas russas é que vão dar nome à localidade. Essa é a primeira versão do topônimo. A segunda versão é que na região que está dentro de uma exploração de granito, nós tínhamos ali pedras brancas de granito que eram pintadas com vermelho, né? E isso assemelhavam as éguas russas. Daí outro nome associado para explicar a etimologia, a formação do nome da cidade. E por conta disso, né, originalmente foi lá, primeiro, Santo Antônio do Ouvidor, né, por causa do ouvidor que vai transformar a vila em povoação. Posteriormente, o sítio Igreja das Russas. Depois, São Bernardo do Governador, São Bernardo de Russas, e só em 1938, dentro do período do Brasil chamado de Era Vargas, é que vai sair de São Bernardo
de Russas para se denominar tão somente Russas, né? E como todo município, a maioria dos municípios do Ceará tem as chamadas armas municipais. Isso comumente é tema de prova. Armas municipais. Quais são as armas municipais? As armas municipais são 3. Eu tenho como arma municipal o brasão, é uma das armas municipais. O hino é outra arma municipal. E a bandeira do município é outra arma municipal. Tranquilo? E aí nós temos a arma municipal chamada brasão. Olha os elementos que existem aqui no brasão, né? Nós temos aqui, ó, flores de algodão, né? Nós vamos ter aqui laranjas, frutas. Nós vamos ter aqui um rio, ó, lembrando o rio Jaguaribe. No fundo, o sol. As margens desse rio, a carnaúba, né? Nós temos aqui o ano de criação e a data de criação da vila, ó, 6 de agosto de 1801, e cada uma dessas cores com as suas próprias significações, né? O azul do brasão representa lealdade, o ouro presente no nome e no lema da cidade representa nobreza, ouro, poder, né? Os elementos geográficos da região, ó, o rio, representando o rio Jaguaribe, o sol, porque o município está dentro do sertão cearense, a região jaguaribana, as carnaúbas, né, que formam uma coisa chamada de mata ciliar, né, a mata que protege as margens dos rios, né, a nossa presença e o lema, que, ó, Demus in labore, em latim, né? Vocês estão vendo que, propositalmente, eu não coloquei a tradução do nosso lema, né? Demus in labore. Numa tradução livre, significa vamos trabalhar. Em outra tradução, pode ser assim: mãos à obra, né? Aqui, ó, labore, trabalhar, né? Então, vamos trabalhar, mãos à obra, é o lema, né, que está presente aí, representado no brasão do município de Russas, né? E aqui, claro, o hino de Russas. Vocês estão vendo que o hino foi feito por 2 religiosos, né? A irmã Maria da Graça, está aqui, ó, e o padre Pedro de Alcântara. E está aqui o hino, né? Hoje, ó Russas, teus filhos te cantam, seu amor vivo forte em ação, e em teu povo é para sempre que plantam a justiça e a educação. Esse hino, ele só foi confirmado em 1982, e ele só foi redefinido em 2023. Tranquilo? Eu vou só sair daqui para mostrar o que é que foi definido de acordo com a Câmara Municipal, né? A Câmara Municipal foi ela que aprovou. Prontinho, deixa eu voltar aqui para vocês. Pronto. Só para mostrar para vocês o que é que a Câmara Municipal de Russas. Prontinho, está todo mundo vendo? Ó? Vou só ampliar aqui o zoom. Pronto, ó. Anteriormente, certinho, o hino de Russas, está aqui, ó. Hino de Russas, o ano em que ele foi instituído, 1982,
né? Mais de um século da criação. Está aqui a letra original, o registro em cartório, ó, 2023, né? Da letra, com as suas modificações. E aqui também, ó, o brasão que nós vimos agora e tal. E aí, nós temos agora a partitura, né, do hino de Russas. Até 2023, o hino era executado, né, e agora foi sancionado que o hino de Russas seja executado tanto nas escolas públicas quanto também nas escolas privadas, só que ele não tinha isso aqui, a partitura. Agora foi instituído a partitura, né, o hino, e foi dividido também de acordo com os instrumentos que devem executar ou devem acompanhar esse hino. Vai ter aqui flautas, clarinetes, sax alto, sax tenor, barítono, trompa, trompete, certo? Tudo isso foi instituído, foi legitimado, oficializado via decreto. Ó. Vou puxar lá para o início, e aí você vai ver, ó, Poder Legislativo, o processo, né, que redefiniu, quando foi isso proposto lá pela Câmara Municipal de Russas, e o prefeito, Sávio Gugel Nogueira. Tranquilo? Até aqui tudo na paz, já podemos fazer a nossa corrida para resolver as nossas 10 questõezinhas, sem nenhum problema. Professor, você pode repetir a letra e a música dos autores? Agora, eu vou até mostrar de novo aqui para você, José. Ó, prontinho. Porque o que foi que mudou, né? Nós temos aqui a legitimação do prefeito e lá no finalzinho aqui, ó, o original. Irmã Maria da Graça e Padre Pedro de Alcântara Araújo. O que foi que mudou? O arranjo. Por que eu estou dando ênfase na questão do hino de Russas? Porque muito recentemente, na prova realizada também pela Consulpan, a Consulpan foi lá, pegou o refrão do hino da cidade e colocou na prova, né, para que as pessoas identificassem qual era o refrão do hino da cidade de forma específica. Então, nós não podemos de jeito nenhum nos darmos ao luxo de deixar escapar uma questão dessa natureza. Tranquilo? Vou até mudar aqui, prontinho. Agora sim, a gente vai conseguir aí fazer as nossas 10 questõezinhas, prontinho, ó, 25 minutinhos aproximadamente. Vamos lá. Moleza, 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 moleza. São elementos que compõem o brasão de Russas, né? A exceção de toda a vida que você pegar uma questão dessa natureza, né, talvez isso lhe dê um pouquinho mais de trabalho. Por que eu estou afirmando isso? Porque desde sempre nós fomos acostumados a encontrar a questão correta. Mas essa questão aqui, ela não está pedindo a correta. Ela está pedindo a questão errada. Ela está pedindo a questão incorreta. Isso exige que você saiba qual é a questão correta e tenha que justificar as demais. Então, vamos lá. No brasão de Russas, tem lá o sol, com certeza, representando aí o fato de um município estar dentro do sertão, né? A região jaguaribana. Tem também as carnaúbas. Essas carnaúbas aqui formam a mata ciliar. A carnaúba, ela já foi chamada de a vaca
né, a vaca vegetal, a árvore da previdência, né, porque, entre outras coisas, ela produz cera, produz a palha, o tronco que é utilizado, então ela tem uma importância vital para o interior do estado, especialmente na região de Russas. E aí, o cultivo de algodão, né? Nós também tivemos um ciclo, o ciclo do algodão, só que o ciclo do algodão, ele vai acontecer aí no século XIX, né? Então, o que não está presente no brasão de Russas? Estrela. Ah, mas lá tem o sol, mas não há representação de estrela. Não é, nós não estamos filosofando, é o que está presente no brasão. Quando aparece uma estrela no brasão, a estrela que vai aparecer é essa daqui, ó. Perfeitamente desenhada por mim, pronto. Perfeita, né? Pronto. Nossa, que estrela horrível. Pronto, tá aqui. Uma estrela. Geralmente, essas estrelas, quando aparecem nos brasões, vários municípios têm os brasões estrelas, essas estrelas representam os distritos. Não é o caso de Russas. Eu acho que alguém mandou uma mensagem aí no chat. Deixa eu só voltar aí para vocês. Descarta aqui essa exclamação que eu fiz. Prontinho. Voltando aí para vocês. Opa, prontinho. Mensagem aqui no chat. Cadê? Letra C, com certeza. Estrela não faz parte ali do brasão de Russas. Vamos aí para a segunda questãozinha, porque senão o tempo acaba e tu consegue resolver as nossas 10 questões. Vamos embora. Primeira questãozinha já foi. Vamos aí para a segunda questão. Diz o seguinte, né? Os povos originários, né, que hoje é o termo politicamente correto para designar os nativos, designar os índios, mas assim, os povos originários, nativos, que ocupavam originalmente a região onde hoje se localiza Russas, eram comumente denominados os povos originários que ocupavam a região. Então, se você pegar aqui o mapinha do Ceará, né? Cearazinho de açúcar, tá aqui o Ceará, pontinho, tá aqui o Ceará, né? Nós temos aqui o nosso litoral, aqui eu tenho a minha porção sul, a porção leste e a minha porção oeste, né? Aqui eu vou ter o velho e bom Oceano Atlântico. Para cá eu vou ter o Rio Grande do Norte e para cá eu vou ter Paraíba. Aqui mais ao sul eu vou ter Pernambuco e aqui eu vou ter o Piauí, né? Começando aqui e terminando aqui, aproximadamente, eu tenho o Vale do Jaguaribe, certinho? Então, primeiro item que você vai eliminar, ao resolver as questões, você começa eliminando pelas questões absurdas. Então, o primeiro que você vai eliminar é o item D. Os cariris ocupavam essa região aqui, ó. Ocupavam especialmente os limites entre o Ceará e Pernambuco. Então, você descarta, né? Jamais houve a denominação índios Jaguaribe. Nessa região do Jaguaribe, eram os índios Paiacus, habitavam os índios Canimbés, habitavam os índios Jucás, habitavam os índios Icós. Mas no litoral, nós tínhamos, entre outros, os Almofalas, Tremembés. Não tinham. Então, venho para cá e elimino o item A. E nós temos duas denominações presentes. Eu tenho os índios tupis e os índios tapuias. Lembrem que os índios que ocupavam o litoral eram tipicamente os índios tupis. A palavra tapuia
significa língua travada, né? Nota-se, sem muito esforço, de que havia uma rivalidade entre os índios do sertão e os índios do litoral, né? Essas tribos não eram necessariamente amistosas e muito menos amigas. Então, a nossa segunda questão, sem medo de ser feliz, nós temos aí o item C de casa. Eu acho que alguém mandou uma mensagem aí no chat, resolvendo a questão, voltando aí para olhar o chat e tal. Opa, tá aqui. Tapuias, tranquilo. Camila acerta tudo. Vamos embora. Tá acabando, Professor, tá acabando. Oi. professor, essas questões você vai deixar com o gabarito? Essas que você está comentando agora? Sim, no final da aula, José, o material fica disponibilizado na plataforma. A Ok. resolução das questões e no final, no PowerPoint, eu tradicionalmente já coloco a questão lá no gabarito final. Você vai ver daqui a pouco. Se você não Obrigado. conseguir no final da aula, vai estar gravado lá nas nossas plataformas. Tranquilo? Então vamos lá, vamos para a terceira. Olha, está bem pertinho. Cadê? Vamos aqui para a terceira questãozinha. Prontinho, nossa terceira questão. Vamos lá. Cadê? Prontinho. Ó, lembrando, quem ainda não se inscreveu, tá aí a nossa central de vendas e o nosso material todinho disponível, né? Português, matemática, informática, direito constitucional, administrativo, que pode tanto ser utilizado para russas quanto também para outros concursos que você queira prestar, né? Só que o nosso foco, claro, é o curso de russas. Ó, resolvemos a primeira, resolvemos a segunda, vamos resolver a terceira, certinho? Em 1801, século XIX, a região em que hoje se citou o município de Russas era tão somente conhecida como a região de ou do elimine os absurdos, o que sobra definitivamente é a nossa resposta. Primeira que você vai eliminar são os dois itens. Eu elimino o item C e elimino o item D. Por quê? Porque tanto Fortim, aqui de novo o mapinha do Ceará, ó, tanto Fortim quanto Aracati estão aqui, ó, estão junto ao litoral. Então, eu não posso classificar que a região era Aracati, nem era Fortim. Tá? Então, nós ficamos com duas regiões. Eu também não posso usar o termo Jaguaruana, porque Jaguaruana era uma outra vila e, posteriormente, vai se transformar em outro município. Então, a região era tão somente conhecida como a região do Jaguaribe, né? E aí remonta, e aí recorda, né? Jaguar, onça, Iribe, rio. Jaguaribe, o rio das onças, né? Aí você, não tem nem onça no Ceará. Tem, sim. Na porção sul do Ceará, aqui, ó, ano passado, ainda foi visto uma sussuarana, né? Que é a onça vermelha, né? E também tem a onça pintada, que eventualmente aparece aí no Ceará. É raro, claro, porque teve um processo de caça, destruição do seu habitat, mas está aí presente. Então, a região era tão somente conhecida como a região do Jaguaribe. Vamos aí para a nossa quarta questão. Até agora, só questões de nível fácil, questões relativamente muito tranquilas. Vamos lá. Historicamente, a região onde se situa Russas foi ocupada dentro do ciclo econômico denominado, primeiro, o café é uma planta muito fresca. O café ele é uma cultura agrícola sombreada, precisa de sombra. E o café do Ceará foi e ainda é produzido na região serrana, ali no maciço
de Baturité. E Russas se localiza na região jaguaribana. Então, você elimina o item D. Na mesma sequência, sem muito trabalho, com custo zero, você vai eliminar o item C. Canavieiro. A produção de cana-de-açúcar no Nordeste, ela aconteceu do Rio Grande do Norte até a Bahia. O Ceará não participou do ciclo econômico da cana-de-açúcar. O nosso solo não prestava para a produção de cana-de-açúcar. Então, o que é que você faz? Você descarta de cara, sem nenhum problema com respeito a isso. Você eliminou o item C e eliminou também o item D. A questão, ela aborda ciclo econômico. Se eu estou falando de ciclo econômico, eu estou dizendo que isso é contínuo. Contínuo. Pau-Brasil nunca foi ciclo econômico. Pau-Brasil configura como atividade econômica, né? Primeira atividade econômica do Brasil, pau-brasil, mas não foi ciclo econômico. O ciclo econômico que vai permitir a ocupação da região onde hoje nós temos Russas é o ciclo econômico do gado, né? Gado bovino. Tranquilo? Acho que alguém mandou alguma pergunta aí no chat. Deixa eu voltar aí para vocês. Prontinho. Opa, deixa eu ver aqui. Item A. Exatamente. Tranquilo. Vamos lá. Vamos agora para a nossa quinta questão. Prontinho. Quinta questão. Resolvemos até agora 4 questões muito tranquilamente, sem maiores problemas. Vamos para a nossa quinta questão. A nossa quinta questão também é uma questão relativamente tranquila. Vamos lá. Ao longo do século XVIII, né, foi estabelecido na região o primeiro forte ou casa-forte do interior da província do Ceará Grande. Não se pode falar ainda de estado do Ceará. Até então, era a província do Ceará Grande, né? A denominação desse forte está corretamente assinalada. Então, qualquer coisa que não tiver a palavra Jaguaribe, você elimina, né? Você usa aí uma coisa chamada de linha de corte. O que é a linha de corte? Quando você acha um ponto que permite eliminar várias questões de forma simultânea. Então, não tem Jaguaribe, eu elimino. Elimino a B, elimino a C, sem trabalho nenhum. Aí fico com São João do Jaguaribe e fico com Forte Real de São Francisco Xavier da Ribeira do Jaguaribe. Então, como isso foi instituído por decreto real, ó, Forte Real São Francisco Xavier da Ribeira, ou seja, das margens do rio Jaguaribe, o rio mais importante da província e o rio mais importante ainda hoje do estado do Ceará. Não só mais importante, como também o maior, né? Ele ocupa mais ou menos aí 48% da área territorial do estado, né, do Ceará. Eu acho que alguém mandou um recado aí no chat. Deixa eu sair daqui e voltar para vocês. Deixa eu ver. 27. D de dado. Exato. Vamos embora. Bora lá. Vou dar uma corrida aqui, porque senão eu não consigo terminar as minhas questões. Então, eu acredito que dê tempo, né? Dê tempo de folga aí, tem 10 minutinhos, muito tranquilo para te resolver essas 5 questões restantes, tá?
Recordando, quem ainda não fez a sua matrícula, por favor, se matricule, está aí a nossa central de venda, tranquilo. Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, vamos para a sexta questão. Em 1681, né, século XVII, a Igreja Católica da região recebe a doação de meia légua de terras para estabelecer ali um núcleo religioso para fortificar a ocupação colonial. Como assim fortificar a ocupação colonial? Um dos objetivos do estabelecimento das igrejas era, claro, a salvar a alma dos colonos, mas também pacificar os índios, né? Os índios recebiam a catequese, aprendiam ali a ofícios, né? Deixavam as suas práticas de adoração de outros deuses, de lua, de sol, não sei o quê, recebiam nomes cristãos e muitas vezes esses índios pacificados, eles eram utilizados para combater os índios bravios, né? Isso era a lógica dos aldeamentos. Então, vamos desmantelar essa questão. Essa igreja foi dedicada ao santo ou à santa. Vamos lá. São Pedro, né, é um dos santos presentes em Aquirás, né? Bem que o santo padroeiro de Aquirás é São José de Ribamar, mas aí nós temos lá a corrida de jangadas de São Pedro, né? Então, elimina o item A. São Tomé, o apóstolo, né? Dificilmente tem uma cidade do Ceará dedicada a São Tomé. É uma igreja como patrono, uma cidade com São Tomé. São Sebastião, né, é um santo importantíssimo. Ele está associado ao município de Mulungu, aqui no Ceará, e São Sebastião também é um dos patronos do Rio de Janeiro, a capital maravilhosa. Na verdade, o nome do Rio de Janeiro originalmente era São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, a santa, né, sobre a qual foi erigida, foi criada a igreja, é a Nossa Senhora do Rosário, associada aí à fé e ao catolicismo dos negros, né, escravizados e tal. Alguns se converteram ao catolicismo de boa vontade e outros foram forçados a isso. Tranquilo? Nós temos agora a questão número 7. Certinho? Cuidado com a questão número 7. Por quê? Nós temos aqui, no comando da questão, na elaboração da questão, é sempre necessário uma leitura com calma. Leia com calma uma vez, para não precisar ler 2, 3, 4, 5, 10. Não. Não tire uma queda. A primeira denominação oficial do atual município de Russas está relacionada de forma correta. Denominação oficial. Então, vamos eliminar. Rio das Onças não pode ser, porque Rio das Onças, em Tupi, significa Jaguaribe. Então, não pode estar associada a Russas. Segundo, Pássaro Vermelho é o que significa em Tupi, Guaramiranga, né? Município serrano aí do Sertão Central. Então, descartei 2. E Passagem das Pedras está associada a Jaguaruana. Então, a denominação oficial. Ah, não, mas tinha lá a Vila do Ouvidor. Não. Denominação oficial. Está escrito aqui com todas as letras. Denominação oficial São Bernardo das Russas. Até que em 1938
sai de São Bernardo das Russas e fica tão somente Russas, tranquilo? Onde existe a capela, a igreja mais antiga do estado do Ceará, né? Nós temos aqui a questão número 8. Boa! Questão número 8 vai lhe dar algum trabalho, né? Em meados do século XVIII, né, na verdade, final do século XVII, início do século XVIII, um colono foi responsável direto pela ocupação da região. Ele recebeu uma sesmaria, recebeu ali um pedaço de terra, inclusive ele fez doação de uma parte desse pedaço de terra, né, para a igreja, e ali foi instituído uma capela, e dessa capela se instituiu uma igreja, e posteriormente virou a igreja matriz de Russas, né? Então, em meados do século XVIII, um colono foi o responsável direto pela ocupação da região. Esse sesmeiro corresponde ao primeiro absurdo, José Tupinambá. Esse rapaz aqui foi o bispo lá de Sobral. Você descarta. Jová Costa Lima e Agostinho Correia Lima nem estão associados à história de Russas. Então, se eu estou falando do século XVIII, final do século XVII e século XVIII, só tem um sesmeiro, quem recebeu a posse de terras para instituir ali a ocupação em definitivo da região de Russas. Teodósio Gracismão de Abreu. E aí nós vamos para a questão número 9. Moleza também. Certinho? Olha a questão. Russas foi oficialmente instalada em solenidade no dia 1º de agosto de 1801, sob ordem do governador-geral do Ceará. Se eu estou falando de governador-geral do Ceará, não pode ser José Lourenço. Esse aqui era o Beato Zé Lourenço, que era o braço direito de Padre Cícero. Você descarta. Agostinho Correia Lima, eu descartei na questão anterior. Aí fico com Manuel Leocádio Rademacher. Esse aqui é que vai instituir a mudança de vila para povoação. Esse aqui, ó, Bernardo Manuel de Vasconcelos, é que era o governador-geral do Ceará quando o Russas é instituída como vila, né? E aí, a nossa última questãozinha, né? Nós temos aqui um trecho do hino de Russas, né? Hoje, ó Russas, teus filhos te cantam, seu amor vivo forte em ação, e em teu povo é para sempre que plantam justiça e educação. A música do hino do município de Russas foi criado por... Cuidado que aqui tem uma armadilhazinha básica. Música. Dom José Tupinambá está associado a Sobral. José Quintino Cunha, cordelista, folclorista, poeta, escritor, jornalista, né? Mas é de Itapajé. Eliminei 2, né? Eduardo Dias, eu mesmo criei esse nome. Só sobra Pedro de Alcântara, ou Padre Pedro de Alcântara. E no finalzinho, o nosso gabarito aí para você printar. Gente, eu vou ficando por aqui. O material da aula de hoje vai estar disponibilizado aí para vocês posteriormente, tranquilo? E aí, qualquer dúvida, qualquer assunto relativo ao curso, matrícula, a coordenação entra diretamente em contato com vocês. Tranquilo? A todos vocês, boa noite, bom descanso, até a próxima. Fui!